Globocop, que está em Ceilândia. Tá vendo aí essa imagem de árvores que foram cortadas? Pois é, a gente já nota que esse canteiro tá desse jeito, né? Com árvores antigas que foram cortadas. Em qualquer área verde em Ceilândia faz diferença na qualidade de vida dos moradores. Por quê? Porque tem poucas árvores em Ceilândia e a arborização está diretamente ligada à qualidade do ar, conforto térmico, drenagem do solo, além do paisagismo, daquela atmosfera diferente, bonita, né? Em Ceilândia, os moradores, portanto, estão preocupados e levando questionamentos depois que essas árvores foram cortadas no canteiro central. Algumas pessoas que acompanharam o trabalho dizem que as árvores pareciam saudáveis, sem sinais de doença ou problemas, e reclamam que ninguém explicou o motivo da retirada. Guilherme e Glória, você já tem o motivo da retirada? Pois é, Fred, a gente ainda não sabe exatamente o motivo pelo qual foram arrancadas essas árvores aqui, retiradas, né? A gente está no ponto exato, eu e o repórter cinematográfico Hélio Marinho. A gente pode ver, inclusive, aqui, ó, troncos dessas árvores que ainda ficaram aqui, boa parte já foi retirada. A gente não consegue ver sinais claros e visíveis de que havia algum problema, vamos dizer assim, de saúde dessas árvores, né? São paineiras, essas árvores que são chamadas popularmente de barrigudas, né, também, são árvores que têm um tronco bastante espesso, né? A gente consegue ver aqui que tem muitos por aqui. Nesse ponto, por exemplo, aqui a gente consegue ver até, ó, que aparentemente já estava velho aqui e tal, mas na maior parte das árvores, dos troncos que estão aqui, a gente consegue ver até, de certa forma, alguma saúde, vamos assim dizer. Vou pedir para a gente rodar uma imagem que foi gravada pelo Newton, que vai conversar com a gente agora, que mostra o momento em que ele ficou sabendo, né, que as árvores foram cortadas aqui. E daqui a pouco a gente volta para cá para trazer mais imagens ao vivo, porque o Newton comentou que um dos moradores, ele é líder comunitário, comentou que um dos moradores aqui das proximidades aqui da QNM6, o morador falou para ele, olha, estão cortando as árvores aqui, não deram nenhuma justificativa. E aí ele veio até o local e falou justamente sobre isso, né, que não entendeu o motivo pelo qual as árvores estavam sendo retiradas. Lembrando que a gente tem, inclusive, uma lei distrital já em vigor que fala da importância, né, para o Cerrado principalmente, é claro que para qualquer localidade, para qualquer região, para qualquer tipo de clima, as árvores são importantes, mas aqui no Cerrado, mais do que nunca. O Newton está aqui, junto com o Alzirênio também, companheiro dele, parceiro dele aqui, ele vai conversar com a gente. A gente está vendo aqui, por exemplo, logo atrás de você aqui, a gente não consegue identificar, a gente não tem muito conhecimento, né? Você já é ambientalista, vai falar melhor que a gente. Chegou a surpreender o corte dessas árvores, né? Bom dia. Bom dia a todos. Sim, chegou a surpreender, é uma situação extremamente preocupante. Como você falou bem, tem a questão da lei para que a cidade seja arborizada, principalmente Ceilândia, que é uma das cidades que menos tem árvore. Né? Então é preciso essas árvores. Essas árvores foram plantadas por moradores há décadas. Né? Inclusive a gente falou com um morador aqui agora que chegou até a chorar, porque lembra da época de infância dele. Então, além de uma questão ambiental, tem uma questão também sentimental com os moradores. Então, chegar e cortar uma árvore dessa sem dar nenhuma satisfação, sem nada, sem justificativa, né, de cortar uma árvore dessa, principalmente nessa época que nós vivemos de uma emergência climática, onde nós precisamos de árvores. Né? Então, o que nós fizemos foi comunicar aos órgãos de fiscalização e controle na tentativa de que que a gente tenha alguma resposta e que a gente sabe qual é o destino dessa árvore. Porque somos nós, pagadores de impostos, que pagamos para que essa árvore seja derrubada, né? Para que essa árvore seja suprimida. Infelizmente, é o nosso imposto que está servindo para isso. Então, dói no nosso coração, dói na nossa alma, saber que a gente está pagando o imposto para que a árvore seja suprimida dessa forma, num momento que nós precisamos de árvores, num local que nós precisamos de árvores, e no momento que a gente vive uma crise climática como nunca vivemos. E como a gente estava conversando antes, né, vocês comentando que aqui tem pouco plantio, né, apesar de haver derrubadas. Vou pedir para a gente trazer uma arte, porque a gente falou dessa política distrital de arborização urbana e combate à desigualdade ambiental. O que diz a lei, gente? Que a retirada de árvores só pode ser feita com autorização e a regra é preservar o maior número possível de árvores. Quando o corte é autorizado, é obrigatória a compensação ambiental. E o que essa compensação leva em conta? A espécie da árvore, o tamanho, os benefícios ao meio ambiente, como a captura de CO2.
A compensação deve acontecer, de preferência, na mesma região administrativa. Vamos para mais uma arte que fala das metas obrigatórias de área verde aqui no DF. Cada região administrativa, segundo diz a lei, deve ter aí no mínimo 15 metros quadrados de área verde por habitante, ao menos uma árvore por pessoa, acesso a um espaço arborizado a até 500 metros de casa. A gente também conversou com o ambientalista Christian Della Justina, que falou um pouco sobre essa questão. Vamos ouvir. Essa arborização é extremamente importante, né, tanto do ponto de vista do bem-estar da população, né, porque ela contribui aí com o microclima, né, deixar as temperaturas mais amenas, né, ela ajuda na absorção das chuvas, né, isso acaba evitando também aí, questões de alagamento, né, além de ter uma importância ecossistêmica, né, então essas árvores elas servem também, né, principalmente para as aves, né, como para elas pousarem nas árvores, né, para elas se alimentarem dos frutos das árvores. Então, você tem essa importância também ecossistêmica. A gente, é claro, né, acionou o GDF para se posicionar a respeito do corte das árvores e da questão da lei também. A gente ainda não tem a justificativa em nota, pelo menos agora até as primeiras horas da manhã de hoje a gente não recebeu ainda o posicionamento acerca do porquê que essas árvores foram cortadas, mas em relação à política distrital de arborização urbana e combate às desigualdades ambientais, o GDF informou o seguinte, que a implementação plena da lei ainda depende de uma regulamentação específica, uma vez que a nova CAP, responsável pelo planejamento e execução dessas ações, ainda não foi formalmente acionada para dar início ao processo. Assim que receber o encaminhamento oficial, a nova CAP vai realizar as adequações necessárias e oferecer suporte técnico para a implementação da lei. Enquanto isso, a nova CAP, continua realizando serviços de manutenção e expansão das áreas verdes, seguindo as contratações vigentes e o planejamento técnico em andamento. Sem informar números aí de plantio, de como que está sendo feito aí esse reordenamento das árvores, aqui do plantio de árvores, né, para a gente ter essa compensação conforme prevê a lei. A gente segue acompanhando e caso, né, haja aí uma atualização, o pessoal informe se foi identificado algum problema, algum risco nessas árvores, a gente traz essa atualização. Fred. Pois é, Glória, o que a gente observa hoje em dia, eu até ia pegar aqui para ver se tem algo nas redes sociais, né, da própria administração de Ceilândia, do governo do Distrito Federal. A gente vive num mundo hoje super conectado, com muita informação disponível, e não custa, né, você ali informar bem a população. Olha, vai ter um corte de árvore em Ceilândia por causa desse motivo. O que a gente não quer, claro, é árvore doente que possa oferecer algum tipo de risco para a comunidade. Isso é claro, a gente vem conversando sobre isso aqui no Bom Dia DF. Mas se a árvore estiver doente, informe, explique, né, dê detalhes. O que o morador não gosta é de ser surpreendido com o corte das árvores. E vale também aquele serviço, olha, estamos tirando essas árvores, mas vamos plantar outras tantas em tal lugar. Porque aí também é uma informação que o ceilandense, né, que o morador de Ceilândia gosta de saber. Obrigado, Glória, pelas informações.